Depois de anos a aguardar a substituição, o provedor de justiça cessante, António Espírito Santo, já tem um sucessor. Trata-se do jurista José Carlos Delgado, escolhido na sessão parlamentar na última sexta-feira. A eleição foi secreta e o novo provedor de justiça obteve a aprovação de 43 dos 61 deputados presentes na sessão. 16 votaram contra o nome de José Carlos Delgado. E tenho comigo o novo provedor da Justiça eleito na última sexta-feira, aqui nos estúdios, para falarmos um pouco sobre este novo desafio que tem pela frente. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Provedor. Sim. Boa noite. Acaba de ser eleito para assumir o cargo de Provedor de Justiça. Quais as prioridades do mandato, já que o provedor cessante já tinha o prazo expirado, digamos assim, há já alguns anos? Quais são as prioridades deste mandato que o senhor vai assumir agora? Primeiro, Nazaré, permita-me agradecer o teu convite. É um prazer estar aqui contigo. Nós que somos independentes provedores, somos da área da comunicação social, para falar da provedoria, uma instituição extremamente importante em qualquer democracia. Mas permita-me, antes disso, agradecer ao Parlamento pela confiança que depositou na minha pessoa, agradecer às senhoras e aos senhores deputados a honra que me deram em me terem eleito, e todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que isso acontecesse. É uma honra para mim aceitar, é uma honra para mim aceitar esta função. É uma função que irei desempenhar com humildade, com responsabilidade, com espírito de entrega, o que é o meu timbre, o que me caracteriza e que me tem caracterizado em todas as funções que eu tenho desempenhado. O Sr. Provedor está ciente das dificuldades que tem pela frente, porque o provedor cessante falava muito das dificuldades a nível em termos humanos e financeiros que a provedoria tinha para implementar as suas atividades ao longo do ano. Está ciente dessas dificuldades? Primeiro, antes de responder a isso, queria dizer que uma palavra de muito apreço para o provedor ainda em funções, porque o Sr. Engenheiro António Espírito Santo Fonseca ainda está em funções. Ele só deixa de estar no dia em que eu for empossado. Por conseguinte, eu penso que ele fez um percurso reconhecido, meritório. Foi alguém que deu tudo de si, estou ciente disso. Conheço-o bem, não é de agora, há muito tempo, o seu engajamento pelas causas. E ele depois de muito tempo sem provedoria, criou-se a provedoria, instalou-se a provedoria, e foi ele que lançou as bases para a sua instalação e também para a sua afirmação. O meu trabalho será na continuidade daquilo que existe. A provedoria de justiça, como eu lhe disse, nas democracias é uma coisa importante. Ou seja, o provedor é um servidor público. O provedor está aí para servir os cidadãos. A provedoria tem que ser uma instituição útil e os cidadãos têm que sentir que ela é útil. Tem que ser uma porta aberta, tem-se criado, mas irei, na medida do possível, com aquilo que eu encontrar, criar, digamos, é normal, criar outras condições para que o cidadão saiba que existe um sítio onde ele se possa dirigir e pôr os seus problemas na defesa dos seus direitos, das suas garantias, das suas liberdades, que eventualmente, ou concretamente, ele possa achar que não estão sendo respeitados. O papel do provedor é isso mesmo, ser a voz dessas pessoas que muitas vezes não têm a voz. Este é o seu papel. A provedoria da justiça num país como Cabo Verde é a imagem do país. Cabo Verde é um país difícil. É um país difícil em todos os sentidos.
Por conseguinte, quando se assume uma instituição, que eu tenho assumido e que irei assumir depois da minha posse, eu tenho plena consciência das dificuldades que qualquer instituição neste país atravessa. O que é importante é que se reconheça, em matéria dos poderes públicos, que esta instituição é fundamental para o aprofundamento da democracia, é fundamental para que os poderes públicos possam conhecer o sentir dos cidadãos, é fundamental, através dos relatórios e dos encontros, para que aqueles que têm a responsabilidade de dirigir de forma mais direta o país possam conhecer e saber as dificuldades que os cidadãos possam ter naquilo que consideram os seus direitos. Eu estou convencido que, em diálogo com o Parlamento, com o Governo, porque o provedor de justiça está na lei, é um auxiliar do poder político. Então, é neste diálogo e nessa perspectiva de que a provedoria foi instalada há algum tempo, mas o diploma que instalou a provedoria é 2003. Estamos em 2020. E então, uma lei de 2003 serve ainda, mas como evidente é natural que tem que haver adaptações para ir ao encontro do momento em que vivemos. Agora, o facto da provedoria ser um órgão com poderes não vinculativos, emite pareceres, como é que vê a pertinência de um órgão desse? Já disse que é importante para o aprofundamento da nossa democracia, mas há situações em que nem mesmo instituições do Estado às vezes colaboram em fornecendo os dados que a provedoria pede para emitir pareceres no seu tempo certo. Não, este é que... Primeiro que sobre os meios, que me perguntou. Eu penso, como eu disse, em diálogo, em concertação, deve-se procurar as melhores soluções. Tem a intenção de promover várias parcerias, no sentido... Está a falar da adaptação do orçamento dedicado à provedoria? Sim, provedoria, orçamento, mas só orçamento. Também é possível, considero que é possível obter outras parcerias para além do orçamento, outros apoios. Mas isto é um trabalho que se deve fazer paulatinamente com os parceiros. Quanto à ação da provedoria, é como eu lhe disse, a força da provedoria virá daquilo que conseguir fazer e mostrar publicamente para que os poderes possam ver nela uma instituição útil na realização dos direitos e liberdades dos cidadãos e na defesa e aprofundamento da democracia. Quando eu assumir funções, aqui de facto não tem poderes vinculativos, nem tem poder de execução. Mas aqui tem que haver uma situação de proximidade com os poderes, principalmente com a administração pública. O maior padrão do Estado de Cabo Verde é a administração pública. Pois. Tem que haver, e com outras instituições, empresas públicas, particulares. E também associações, que a lei poderá vir a adaptar-se neste sentido, profissionais, associações profissionais, autarquias. Por conseguinte, aí tem que haver o mínimo de burocracia e o máximo de diálogo. Eu não terei nenhum problema, e nunca tive, em fazer uma recomendação a uma instituição e, ao não responder, pedir e solicitar ao titular daquela instituição que eu quero uma resposta sobre isso. Eu não vou esperar que eu faça uma recomendação e esperar eternamente que me respondam ou que não me respondam, porque eu tenho uma satisfação a dar ao cidadão. Senão a provedoria não é útil. Mas não tem como impor esta... Não, a gente impõe isso pela prática, pela atitude.
E, claro que nós apresentamos um relatório anual ao Parlamento, mas não é anualmente que a gente vai fazer. Eu penso que isto passa para mudança de atitudes. A pessoa que eu dirijo essa recomendação tem que saber que tem que me dar uma satisfação. Porque eu tenho que transmitir a este cidadão o que é que a pessoa disse. Pois. E também uma das coisas que é importante que esta lei, isto só direi as linhas de força da minha ação quando no ato da minha posse. Não seria muito cruel eu estar a dizer isso agora, porque ainda temos um provedor em funções. Mas uma das coisas a instituir, fundamentalmente, é a mediação. Que é isto dizer que a provedoria deve ter um mecanismo, deve prever que haja mediação, para que, em vez de ficar nota vai, nota vem, se possa reunir com a entidade que é solicitada uma intervenção na resolução de um problema de um cidadão, para ver como é que se chega a uma solução. E também, nós tem intenção, isto ainda não entro tem intenção de fazer uma grande divulgação das ações da provedoria. E dizer também aquilo que não é respondido. Publicamente. Denunciar. Não chamo de denúncia, mas publicamente dizer. Através de um programa que tem a intenção de montar, através da televisão, através da rádio, em vez de esperar o relatório anual, tentar dar uma informação mais assídua aos cidadãos sobre aquilo que nos demandam. E também dizer que determinados entraves não estão a ser ultrapassados. Estas são algumas das suas linhas de ação que vai assumir. Mas muito ligeiras. Com que ânimo vai assumir este cargo, sabendo que, por exemplo, 16 dos deputados presentes na sessão votaram contra o seu nome e alguns argumentos utilizados para esse voto contra têm a ver com o facto do senhor ter-se reformado à frente do Tribunal de Contas e agora é indigitado para a Provedoria da Justiça? Olha, Nazaré, você de facto eu considero que é muito minha amiga, né? Porque eu já vi isso escrito, né? Para te dizer que eu leio muito pouco as fofocas das redes sociais. Eu não tenho Facebook, às vezes os meus amigos é que me dizem. Chegou até si essa informação? Sei, está sendo escrita nos online, infelizmente anonimamente, que é um mal em Cabo Verde, né? As pessoas criticam, mas o rosto nunca a gente sabe. Infelizmente você me pergunta isso, porque eu não sei bem se o anterior, o seu provedor em funções é reformado, não sei. Mas a lei que institui a figura do provedor de justiça, que é de 4 de agosto de 2003, diz no seu artigo 16, regime de aposentação e segurança social. O provedor de justiça não está sujeito às disposições legais sobre aposentação por limite de idade. Não está. Porque é um titular de um órgão. Quer dizer que é uma falsa questão. Falsa questão. E porquê que não está e nem deveria estar? Se fizeres, no dia em que tiveres tempo, e fizeres uma pesquisa dessa matéria, vais ver que a prática normalmente é essa. Por exemplo, o antecessor do atual, do Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, que cessou funções agora, o que eu conheci muito bem, saiu do Tribunal de Contas, reformou-se e foi para a Provedoria de Justiça. A atual provedora saiu do Tribunal Constitucional e foi para a Provedoria da Justiça. Porquê? A Provedoria da Justiça é concebida, não como estão a dizer os novos, quer dizer, para ganhar, não isso. A Provedoria de Justiça é concebida para pessoas que já fizeram um percurso na vida, já ganharam experiência de várias áreas
e que já não têm ambição de fazer mais carreira, nem política nem outra, e que vão lá servir. Porque, digamos, porque isto implica que você tenha um conhecimento abrangente. Normalmente é escolhido pessoas que já terminaram a carreira ativa da administração pública ou de outros lugares. Essa é a prática. Pode ver isso em Portugal, pode ver isso em França, em Alemanha, Luxemburgo, penso que em Angola. Quer dizer, nós aqui em Cabo Verde falamos essas coisas para atingir a pessoa. Mas, quer dizer, eu não aceitaria esse cargo se não houvesse esse artigo. Não me sentiria bem. Por outro lado, devo dizer-te o seguinte: eu assino esse cargo com vontade, com alegria, com honra, com responsabilidade e com espírito de entrega. Sinto-me com total faculdade para o desempenhar. Por isso é que eu o aceitei. E quando é que será a cerimónia da posse? Para terminar, antes disso, devo-lhe dizer o seguinte: quando você não tem vontade de aceitar cargos desses, que implicam desafios, que implicam defender, não deve aceitar. Quanto à votação, Nazaré, nunca se deve ter, e não tive, a pretensão da unanimidade. Às vezes a unanimidade é até perigosa. Não tive. De um universo de 61, 42 deputados votaram em mim. Eu tive foi uma votação de 2/3, claro, 2/3, uma votação reforçada, por conseguinte, aí não tem e não me tira o sono o facto de não ter tido unanimidade. Eu não tinha essa pretensão e acho que ninguém deve ter essa pretensão. Eu tenho seguido a eleição dos órgãos externos, por exemplo, em Portugal, outros países, por mais que haja entendimentos entre os partidos, às vezes há deputados que não cumprem a disciplina de voto. E também dizer o seguinte: o que interessa nesse aspecto é você ter a legitimidade que é lhe dada para exercer o cargo. A legitimidade está dada, as pessoas são livres de votarem ou de uma forma ou de outra, e para te dizer uma coisa que passa despercebida. Muito rapidamente? Muito rapidamente, já sei que estou, muito rapidamente, para dizer uma coisa que passa despercebida. Esta eleição dos órgãos externos da Assembleia Nacional, que exigem 2/3, se não estou errado, é a primeira desta legislatura que está a findar. Dos órgãos externos, é a primeira. Por conseguinte, aí, Nazaré, espera a tua visita na Provedoria da República, na Provedoria da Justiça, para depois falarmos e também falarmos mais tarde, depois da tomada de posse. Quando é que será a tomada de posse? Agora ainda não sabe? A tomada de posse só pode ter lugar após a publicação da resolução no Boletim Oficial e quando o Sr. Presidente da Assembleia Nacional marcar. Eu, a partir deste momento, estarei à disposição. Primeiro, vou seguir a publicação, que ainda não saiu, né, da resolução, e quando sair, certamente que o Sr. Presidente da Assembleia vai marcar o dia, e eu estarei aí com vida e saúde, se Deus me dê saúde e força para assumir essas funções. Muito obrigada por essa disponibilidade em estar aqui para prestar-nos estes esclarecimentos e boa sorte na sua nova missão. Obrigado, foi um prazer estar contigo. Boa noite. Obrigado.